Boa noite a todos. É com grande alegria nesse dia que estamos aqui para não apenas falar de Deus, falar de Jesus e falar do Espiritismo, mas também falar a todos nós, no nosso coração, sobre esses três grandes ícones que só nos fazem muito bem e nos fazem evoluir. Quando nos propusemos a escolher o tema, nos baseamos inicialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo. Quando assim, já no título se diz: eu não vim destruir a lei. E neste momento, buscamos nos situar em que lugar Jesus havia dito uma frase tão profunda, já que retoma lá os patriarcas e também Moisés. Então, buscando na Bíblia Sagrada essa pontuação, encontramos em Mateus essa fala de Jesus logo após as bem-aventuranças. Não é à toa que Jesus vem a falar a todos nós, aos nossos corações, que não veio destruir a lei logo após um poema de amor, que foi as bem-aventuranças. Disse Gandhi que se perdesse todas as escrituras sagradas, não apenas do Ocidente, mas até do Oriente, se restasse unicamente as bem-aventuranças, assim estaríamos suficientemente abastecidos. Então, percebendo isso, observamos que Jesus, quando disse que não veio destruir a lei, ele quis dizer que veio cumpri-la. E esse cumprimento se dá a partir do momento em que ele retoma o que vem ser essa lei. A cada um de nós cabe um retrocesso, seja nas religiões que fomos educados, seja na própria educação individual religiosa. Porque falar da lei é lembrar que Deus nos mandou essa grande dádiva através de Moisés, através dos 10 mandamentos. Naquele momento, era necessário para aquele povo, um tanto quanto rebelde, um tanto quanto semi-material no pensamento, a compreensão de um Deus terrível. Muito embora no seu primeiro mandamento se diga: eu sou o Deus que te tirou do Egito. Mas aquele povo ainda precisava de algo mais, não apenas daqueles 10 mandamentos. E então Moisés se dispôs a criar mais de 400 leis civis. Muitas destas foram repreendidas por Jesus. Pensando assim, temos uma concepção de Deus no Velho Testamento como Criador. Já no Novo Testamento, através de Jesus, há uma retomada fantástica. Diz Joana de Ângeles, no livro Filhos de Deus, que Jesus conseguiu, de uma forma tão simples e tão profunda, transformar essa concepção de Deus naquilo que cada um de nós compreende com o que é mais puro, chamando-o de Pai. E assim, logo após, vem o Espiritismo e nos traz uma concepção de Deus muito mais inteligente e um tanto quanto mais profunda, porque assim se passa com a progressão de cada um, dos mundos e de cada um de nós. À medida que vamos evoluindo, esse conhecimento também vai evoluindo. Então, no Livro dos Espíritos, na questão número 1, que todos já devem conhecer de cor, assim pergunta Allan Kardec aos espíritos: que é Deus? E assim respondem: Deus é a inteligência suprema,
a causa primária de todas as coisas. Interessante pensar um pouco sobre essa resposta, antes mesmo de pensar a pergunta. Quando pensamos que Deus é o ser superior, é a inteligência suprema, nos colocamos de forma humildes, porque quem somos nós para questionarmos os desígnios de Deus? E em seguida, na pergunta número 4, nessa mesma sequência, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que há, que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Desta forma, busquemos exemplificar essa pergunta número 4 através de uma história singela de um livro do qual utilizamos muito na evangelização infantil, que chama-se Pai Nosso, do Espírito Memei, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa história chama-se Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe, certo dia, já à noite, foi até o deserto e ajoelhou-se e rezava com tanto fervor que um senhor caravaneiro muito rico, ao observar tal atitude, foi ao seu encontro e lhe perguntou: se tu não sabes ler, como sabes que Deus existe? E por que rezas com tanto fervor? E assim, aquele jovem árabe, aquele velho árabe, olha para o céu e num minuto de grande sabedoria, repassa uma nova pergunta para aquele que lhe questionou. Disse assim: quando estás numa cabana a dormir e escutas um barulho ao redor da tua tenda, como sabes que animal está a te rondar aquele local? E aquele senhor muito rico pensou um pouco e disse: pelas marcas, pelos rastros. Muito bem. E quando recebes uma carta, como sabes de quem é? Pela letra, pela caligrafia. Sim. E vem uma terceira pergunta: e quando tu compras um anel, uma joia, como sabes de quem pertence ou a quem o fez? Pela marca do ourives. E assim, aquele velho árabe que estava ajoelhado nas areias do deserto, olha para o alto e diz: Senhor, não foi nenhum homem que colocou essas estrelas no céu. E assim, aquele homem rico também deita o seu joelho nas areias e passa a orar. A existência de Deus se dá através da natureza. Quando observamos o florescer das árvores, quando observamos a vida dos pássaros e dos pequenos animaizinhos, até os maiores, e até de nós mesmos, a concepção, a gestação, o nascimento, o amadurecimento, o envelhecer, tudo nos faz lembrar Deus. Vemos Deus através de sua obra, através de nós mesmos, através do próximo, através da natureza. E aí está a prova da existência de Deus. Dessa forma, nessas duas primeiras perguntas que destacamos, estamos pensando o que é Deus. Mas a doutrina espírita nos faz voar mais alto, não apenas pensar, mas também sentir. Lá pela questão 649 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus,
Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. E em seguida, na questão 650, há uma outra pergunta. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino? Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Duas perguntas que têm total relação com as outras duas perguntas iniciais. Porque ao se pensar Deus, se deseja sentir Deus. E esse sentimento, ele se dá justamente de forma espontânea, porque nós o temos dentro de nós mesmos. Naqueles momentos mais difíceis, em geral, nos rebelamos. Em geral, questionamos os próprios desígnios de Deus. Mas se formos um pouco mais à frente, iremos perceber que temos um Pai muito amoroso, que quer nos ensinar, talvez de uma forma muito dura, porque necessitamos. Assim como aqueles judeus antigos necessitavam de uma figura de Deus terrível para que pudessem compreender qual a função deles na terra, que era um povo não eleito, mas foi um povo que Deus escolheu para que a partir deles fosse construída essa ideia de um Deus único. E dessa forma, vamos exemplificar essas duas questões de forma muito pessoal. Durante muito tempo, me questionava sobre a existência de Deus. Fui criada dentro da religião católica e muito pequena, minha mãe me conduzia para a igreja. E a figura que me foi muito cara durante muito tempo, muitos anos, foi a figura de Jesus. Mas a figura de Deus, para mim, sempre foi uma figura inalcançável. Certa vez, diante de grandes dificuldades, ouvi o relato de meu pai sobre uma experiência espiritual que mudou sua vida. Embora não seja espírita, não tenha religião, é um homem que tem uma fé, como se diz popularmente, inabalável. Diz ele que já tinha o terceiro filho, morava numa casa simples, na zona rural, e trabalhava desde os 5 anos de idade. E nessa época, trabalhava recebendo a diária. E certo dia, provavelmente, em que o sol nasceu mais cedo, chegou para trabalhar na roça e o seu patrão o humilhou, dizendo que ele havia chegado muito tarde e que estava se sentindo orgulhoso, para não usar um outro termo que não cabe nesse momento. Então meu pai me contou que trabalhou naquele dia e tinha que levar consigo uma panela com água e com feijão para que depois pudesse cozinhar. E dado por volta de meio-dia, terminado o seu trabalho, derramou a água que restava na panela e quebrou na presença de seu patrão. E disse: a partir de hoje não trabalho mais para o Senhor. E aquele senhor ficou apavorado. Diz meu pai que já trabalhava com ele há bastante tempo e era bastante elogiado pelo trabalho desempenhado. E o seu patrão pediu desculpas, lhe pediu perdão, e meu pai disse: lhe perdoo, mas estou decidido que não irei mais trabalhar aqui. E assim saiu com sua enxada para casa. No caminho, encontrou-se com seu sogro,
e de pronto informou o que tinha decidido. Naquele instante, o sogro não assentiu, não o apoiou e até disse que temia que seus netos e sua filha pudessem passar fome. Mesmo assim, diz meu pai que seguiu em frente, até que encontrou com uma senhora, muito amiga de seu pai, e lhe ofereceu um animal para que ele pudesse comprar. Diz ele que nunca imaginou ser comerciante, mas naquele momento entendeu que poderia ser um sinal de Deus. E lhe disse: bem, posso comprar seu animal, porém não tenho como pagar. E aquela senhora disse: não, mas eu conheço bem seu pai, eu lhe confio esse animal. Quando o senhor vendeu, o senhor me paga. E assim, chegando em casa, contou à sua esposa, sua primeira esposa, o que havia acontecido, e ela de pronto o apoiou. Almoçou e seguiu para a casa da mencionada senhora. E ao chegar no local, encontrou o animal muito robusto e seguiu com ele no caminho. Mas eis que aconteceu um fato que talvez ele jamais pudesse imaginar. O animal passou a se sentir mal, se cansar. E meu pai, naquele momento, entrou em desespero, porque tinha perdido o trabalho, estava numa esperança de iniciar uma nova tarefa, mas poderia perder tudo naquele momento. E diz ele que se ajoelhou e com grande fervor pediu a Deus que o ajudasse. Imediatamente percebeu que nuvens mais escurecidas se juntavam acima dele e daquele animal. E por alguns instantes a chuva caiu. Formou uma pequena poça, suficiente para que aquele animal bebesse e seguisse em frente. E não apenas criou os 4 filhos, mas teve mais 8. E até hoje é um comerciante. Então, naquele momento em que me contou aquela história, eu me senti com coragem de também viver essa experiência em minha vida. Mas seguindo e deixando um pouco de Deus e partindo para o segundo tópico, que é Jesus, vamos seguir o que Jesus nos diz, que não só não veio destruir a lei, mas amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não apenas nos ensinou isso, reduzindo aqueles 10 mandamentos nesses 2 únicos, mas também exemplificou. Quando disse que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, em dado momento encontrou um moço rico, que lhe questionou como poderia alcançar o reino dos céus. E Jesus disse: o que diz a lei? E ele diz: o que diz a lei eu já cumpro. E Jesus lhe questiona: então venda tudo o que você tem e segue-me. E na verdade ele não o fez, porque Deus não estava acima de todas as coisas na vida dele. E em seguida, nesse segundo trecho, amar ao próximo como a si mesmo, vemos Jesus sem nenhum preconceito, amando aquela mulher em erro, que chegou na casa de um fariseu, o qual nem ao menos lhe ofereceu o mínimo que era de costume entre os judeus. Um pouco de água para lavar as mãos. E aquela mulher em erro não apenas lavou suas mãos e seus pés com suas lágrimas, mas secou-os com seus cabelos. Assim como no caso do leproso, havia uma norma entre
os judeus que os leprosos não podiam se aproximar. Isso desde Moisés. Era um preceito, era uma lei civil, porque era uma doença que era contagiosa. E Jesus em nenhum momento se portou como fora do seu ciclo aquela criatura, e assim também o curou. Jesus foi visto entre os judeus como o Messias, foi visto entre os cristãos como o Mestre. E como é visto Jesus no Espiritismo? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a qual muitas pessoas já conhecem, Kardec questiona: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para que lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, para nós espíritas, Jesus é o grande modelo, é o nosso guia, é o nosso irmão maior. Joana de Ângeles costuma nem pronunciar o próprio nome Jesus. Ela se utiliza de palavras carinhosas para definir esse grande mestre. E eu gostaria de exemplificar quem é Jesus, num livro que tocou profundamente a minha alma, chamado Sublimação. Esse livro, que foi ditado por dois espíritos, Tolstói e Charles, a grande médium brasileira Ivone do Amaral Pereira, trata de um ponto que inclusive é tema do Setembro Amarelo, como é conhecido no Brasil e no mundo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Ele foi elaborado pelo desejo desse grande escritor russo, que havia escrito obras que incitavam esse grande mal. E quando desencarnou, desejava por todos os meios reparar o grande erro, já que muitas mulheres e alguns homens cometeram o suicídio a partir de suas obras. Escolhi, dentre muitos capítulos, o capítulo Destinos Sublimes, para que possamos analisar um pouco do que é Jesus para a vida de cada um de nós. Essa história inicia-se com o próprio Tolstói, como Alex Novak. Tem uma certa dificuldade de pronúncia, porque não me lembro que em alguma existência tenha vivido na Rússia. Por isso, usarei os termos como o seu Lúcio sempre nos ensina no nosso curso de iniciantes, aportuguesado. Alex era um militar e estava exatamente nas fronteiras do Cáucaso, que fica mais ou menos entre Rússia e a Europa Oriental. Esse local é um local pouco acessível. E naquela época, ele esteve num local conhecido como Mansão do Lisonjeiro. Essa mansão pertencia a um senhor conhecido por André. E todos questionavam como um homem como ele tinha uma disposição para cuidar de mais de 20 crianças, idosos e todos os viajantes que precisassem de pousada naquele local. Que cozinhava, que cuidava dos animais e cuidava de todas essas pessoas.
Haviam alguns comentários de que esse homem havia sofrido uma grande decepção. Como era comum na Rússia, as pessoas que passavam por essas situações, elas tendiam a se isolar exatamente nesses locais ermos. E assim aquele oficial passou a se aproximar de André e pouco a pouco se tornaram amigos. Todas as vezes que tinha folga, ia para a mansão e observava André debaixo dessa grande árvore, desse arbusto, que era o lisazeiro. E havia debaixo desse arbusto um banquinho azul, que André costumava ficar ao pôr do sol, com os braços sobre os joelhos, como a meditar ou orar. O tempo passou, a amizade se tornou cada vez mais próxima, até que um dia André resolveu, depois de 25 anos em silêncio, contar o seu grande segredo àquele militar, mesmo sabendo que poderia ser preso. Conta ele que iniciou sua vida como militar, um soldado, e ganhou as graças do comandante Olaf. Olaf se interessava por demais por aquele soldado, pelo fato de que era um exímio montador. Sabia ou tinha uma grande habilidade com os cavalos. E lhe dizia que assim que pudesse, iria lhe dar condições de que ele conseguisse alcançar altas patentes frente a essa habilidade. E desta forma se tornaram íntimos, e Olaf pediu a André que ensinasse tudo o que soubesse a Igor, seu filho mais velho. Igor não desejava ser militar, e sim diplomata. Com o tempo, André passou a frequentar a casa de Olaf e lá se apaixonou por Isabela, filha de Olaf. E acreditava que apenas ele a amava, mas na verdade ela já nutria esse sentimento há algum tempo. Num evento em que Olaf foi ovacionado, a própria Isabela declarou seu amor. E assim passaram a se encontrar no jardim do grande palácio onde morava, debaixo do lisazeiro, onde havia um banquinho azul que seus pais haviam feito ainda quando ela nascera. Essa paixão foi crescendo e eles foram se encontrando até que decidiram que iriam declarar o seu amor à família e decidir pelo casamento. Porém, antes que isso acontecesse, quis o destino que a jovem Isabela fosse prometida a um príncipe. E não apenas foi feito um contrato, mas o próprio imperador da época fez, às vezes, de intermediário entre o príncipe e aquela família. Naquele instante, André e Isabela entraram numa espécie de desespero, porque não havia possibilidade de retorno. Uma vez a palavra dada pelo pai de Isabela, Olaf, não havia como haver uma mudança. E Isabela então decide conversar diretamente com a imperatriz, com os pais e até
com o pretenso noivo. Tudo em vão. Na verdade, assim que apresentou a realidade aos pais, recebeu de pronto uma bofetada. E também a determinação de que não mais se encontrasse com André. Assim, André foi afastado da casa, a pedido do pai, através de Igor. E seu amigo, na verdade, André, porque o nome verdadeiro de André era Anatoly, lhe propôs que raptasse a jovem Isabela. Desta forma, teriam condições de viver em um lugar distante. E assim o fizeram. Porém, antes mesmo de chegarem nas fronteiras, ou mais ou menos onde queriam, foram pegos pelas tropas por determinação do próprio imperador. E Isabela, com medo, informou que nada tinha com aquele homem, o que lhe causou grande decepção. Ele foi preso, junto com seu amigo, e recebeu 500 chibatadas. Sobreviveu e foi mandado para um lugar distante, junto com seu amigo. Antes de sair, a própria Isabela o procurou, se despediu e disse que jamais o esqueceria, mas sabia que aquele amor não era desse mundo, que iriam viver aquele amor em outro plano. E assim Anatoly e seu amigo André foram para esse local onde não havia possibilidade nenhuma de sobrevivência. Tanto que, numa das batalhas, já que estavam na linha de frente, seu amigo André veio a sofrer um grande disparo e, antes de morrer, pediu a Anatoly que fosse até sua cabana, retirasse seu dinheiro e a partir dali usasse sua identidade. Naquele momento, Anatoly, depois André, não pensou em fazer. Mas quando foi questionado, imaginou que seria a única alternativa para sobreviver. E assim o fez. Conseguiu fugir daquele local e com aquele dinheiro que seu amigo André havia lhe dado, partiu para o Cáucaso. Lá encontrou um eremita cristão que lhe iniciou os ensinamentos de Jesus. Embora já tivesse tentado suicídio 2 vezes, aquela mensagem de Jesus tocou-lhe profundamente a alma. E ainda mais, os conselhos daquele cristão, que ele dizia: não faça ao outro o que não queres que faça a ti. Aquela mulher já tem um marido, provavelmente já tem filhos. Não seria justo que você retirasse dos filhos e do marido. Procure amar os mais necessitados, aqueles que não têm mães, que não têm pais, que não têm esposas, que estão desvalidos. E numa noite, enquanto dormia com seu amigo, sonhou com um espírito muito iluminado, que não conseguia ver a fronte. E lhe trazia um lenço muito claro. E lhe dizia: Anatoly, recebe esse lenço para que tu possas enxugar as tuas lágrimas. Mas leva-o para aqueles que estão numa posição inferior à tua. Assim te consolarás. E assim ele o fez. Aquela mansão, aquelas crianças.
E logo depois de contar tudo o que tinha feito e passado, o oficial lhe pergunta se havia tido alguma notícia da jovem Isabela. E ele lhe disse: certo dia estava aqui há pouco e chegou a esposa de um general, veio conhecer os meus trabalhos, e ela disse: paizinho, como era conhecido, o senhor bem que poderia conhecer uma alma irmã como a sua, que está em São Petersburgo, é uma princesa e faz as mesmas coisas que o senhor faz. Ela cuida dos doentes, muitas vezes pega o trenó e vai a lugares distantes levar alimentos para aqueles que estão necessitados. Ela tenta juntar os casais que estão em desarmonia. Dizem que ela teve uma grande decepção. Eu não sei, mas apenas sei que ela abraçou a causa de Jesus. Depois de contar essa história, o grande espírito Tolstói diz que encontrou essas duas almas irmãs no plano espiritual. Estavam juntos e felizes. E ao questionar por que seria que teriam passado por uma provação tão grande, Anatoly e Isabelle disseram que se estivessem juntos na terra, teriam sido egoístas e não teriam crescido. Não teriam visto que o amor é muito maior do que a direção de um único ser. Que o amor pode justamente se expandir e alcançar muitas mais pessoas. Por fim, vamos falar um pouco sobre o Espiritismo, que tem a ver justamente com tudo que a gente já falou. O Espiritismo é essa doutrina abençoada, essa terceira revelação que vem nos consolar as almas, não apenas nas grandes dores, mas também nas nossas alegrias. Porque através das nossas alegrias sabemos que são passageiras. Ele nos mostra, nos revela um mundo espiritual e a relação desse mundo com as nossas vidas, com a nossa vida material. Esse ensino, ele não é dado nem por Moisés, nem pelo Cristo. Não está restrito a uma única figura. É uma pleiade de espíritos que veio à Terra e que continua conosco, sempre nos trazendo as mensagens benfazejas que nos fazem felizes. Na questão 802 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E a resposta que os espíritos nos dão: desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam. Conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que o vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhe deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, na verdade, nós não precisamos de manifestações espíritas para que possamos
realmente compreender o Espiritismo. Precisamos da razão e precisamos também do sentimento na prática de tudo que Jesus nos deixou. Porque o que o Espiritismo nos traz é justamente aquela linda frase que podemos fazer todos os dias em nossas vidas e assim seremos felizes. Fora da caridade não há salvação. Tenho apenas 1 minuto, mas em 1 minuto eu vou contar a última história que tem a ver com o Espiritismo, que tem a ver com Jesus e tem a ver com Deus. Gosto muito de uma intérprete, de uma compositora e de uma cantora espírita chamada Elizabeth Lacerda. Inclusive, indico a todos que escutem as suas músicas no YouTube. Há uma seleção de músicas espíritas e músicas não espíritas. E por isso, por essa particularidade de Elizabeth Lacerda, gostaria justamente de contar uma situação que aconteceu com ela. Diz ela que foi a um centro espírita para fazer uma palestra, que as palestras dela são todas cantadas. Quisera eu que pudesse fazer, já que gosto tanto de música. Mas Elizabeth disse que a recomendação que recebeu é que não poderia cantar uma música que não fosse doutrinária. Isso pode acontecer em alguns locais. Mas como ela tem uma sequência e ela recebe umas inspirações de ordem espiritual, ela começou a palestra e foi cantando as músicas. E exatamente no ponto onde havia aquela música dos nossos irmãos evangélicos, como Zaqueu, ela parou por 1 minuto, respirou fundo, olhou para o dirigente da casa e cantou a música, sabendo que no outro dia o primeiro telefonema seria do dirigente, já que havia desobedecido uma ordem, uma orientação. De fato, no outro dia, às 8 horas da manhã, Elizabeth Lacerda recebe uma ligação telefônica. Mas, para sua surpresa, não é do dirigente espírita, nem de um espírita. Era de uma evangélica. Uma mulher que assim se pronunciou. A senhora é Elizabeth Lacerda? Ela disse, sim, sou eu. Pois eu estou lhe ligando para lhe agradecer. Mas agradecer o quê? Vou lhe contar. Tenho 4 filhas e meu marido me abandonou. Não tenho trabalho. Estava desesperada porque não sabia como criar as minhas filhas. Resolvi pôr fim na minha vida. Saí ontem de casa com a arma na bolsa, com destino a um matagal. Estacionei o meu carro. Quando dei os primeiros passos, avistei uma casa muito iluminada e uma força me puxou para dentro dessa casa. Quando eu adentrei aquela casa, eis que a senhora estava cantando a minha música. Como eu poderia dar cabo de minha vida, sabendo que eu tinha um Deus que me amava? Naquele momento, decidi que essa não era a melhor resposta que deveria dar à vida e a Deus. Saí daquele lugar completamente iluminada. Fui à minha igreja, conversei com o meu pastor. E nunca mais em minha vida desejarei tomar uma atitude como essa, nem em pensamento. Isso é o Espiritismo.